Bem-vindos a mais uma edição do GE Podcast. Essa é uma visão que Deus tem nos dado para poder levar até você a palavra de Deus e abençoar a sua vida. Hoje, de um momento muito especial, nós temos o privilégio de receber conosco o pastor André Ribeiro, que está conosco nessa tarde para abençoar a sua vida. Seja bem-vindo, pastor André. Eu agradeço o privilégio que vocês estão me dando de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu conheci essa igreja num momento muito especial, que foi no aniversário de 18 anos, e poder estar aqui com vocês nesse podcast é uma alegria muito grande. Gente, olha, eu quero encorajar você que desde já nos acompanhe no nosso YouTube da igreja. Nós estamos aí tentando fazer várias ideias, várias propostas, porque nós vimos que temos a necessidade de pregar o evangelho de várias formas. E YouTube deu essa possibilidade para gente. Amém? Olha, vai se preparando que nós temos várias perguntas. Primeiro, queremos conhecer o pastor André. O pastor André, olha, veio convidado, eu não o conhecia, foi convidado para estar conosco no aniversário da igreja e que surpresa agradável, pastor André. Ah, que Sabe bom, que fico feliz. eu vi o feedback das pessoas, gente, foi maravilhoso, foi um prazer Glória a Deus. conhecê-lo. Então, por isso eu quero conhecer um pouquinho mais. Quem é o pastor André? Fala para mim um pouquinho, é casado? Fala um pouquinho de você para que a gente possa saber quem é o pastor André, né? Esse pastor André tão maravilhoso que nós nos apaixonamos, viu? Ah, que bênção! Eu fico até desconfortável, porque quem me conhece mesmo é minha esposa, né? Oh, 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 oh. Mas eu sou casado, sou sul-fluminense, sou do Rio de Janeiro. Terra que mana leite e mel, terra de romãzeiras, oliveiras, parreiras e figueiras, os montes estão cheios de cobre, não é bala Mas não. Minas Gerais também é, viu? Mas Minas Gerais. Amém. O nome da minha esposa é Luana, tá lá no Rio de Janeiro agora, é professora, tá trabalhando enquanto eu estou aqui de missão nos Estados Unidos. Nós fizemos parte de uma igreja batista por 14 anos. E agora nós estamos transicionando no nosso ministério. Deus nos deu uma palavra e a gente está transicionando para uma nova fase na nossa vida ministerial. Então, nós estamos gerando em Deus aquilo que Ele tem para esse tempo, mas fazem 14 anos que nós fazemos parte de uma igreja batista. Amém. Felizes então, né? Felizes demais. Que joia, que bom. Gente, olha, nós convidamos o pastor André e ele, com todo carinho, ele veio estar conosco nessa tarde, porque eu creio que a igreja está muito curiosa. Eu tenho, Oh my God. eu tenho, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, depois da presença do irmão, e foi realmente uma noite maravilhosa, sabe? Porque a gente recebe outros convidados, a gente, né, todos são bênção, mas teve algo muito especial da parte do irmão. Teve algo de uma maneira diferente que nós podemos experimentar naquela noite, né? Não foi algo fabricado, mas foi algo tão original, tão genuíno, que nós vimos que o irmão veio para doar, para entregar. É como se o mensageiro chegou. E foi É, isso que eu escutei, um mensageiro chegou com uma carta exclusivamente para gente, que sabe. bom. É muito diferente alguém que prega a mesma mensagem em vários lugares, não sei se você já pregou elas em outros lugares, mas nós Não. nos sentimos uma mensagem exclusiva para o nosso Uhum. povo. Você é sempre assim ou foi algo especial que te trouxe aqui, que você sentiu que nós sentimos algo maravilhoso? Pastor, eu não vou dizer para você que eu nunca repeti uma mensagem. Sempre tem aquela pregação que a gente tem guardada para momentos que a gente precisa, né, de algo que esteja pronto. Mas eu tenho uma característica no meu ministério que é essa mensagem profética. Eu costumo dizer que cada igreja que eu tenho o privilégio de ir, Deus está me levando com um propósito, com uma missão. Antes de vir para os Estados Unidos, todas as temporadas que eu passo aqui, nós regamos esse período de muita intercessão e muito jejum, para que essas conexões sejam feitas não de acordo com a minha necessidade, mas com aquilo que Deus tem para fazer. Nós não estamos aqui para fazer agenda, mas para cumprir propósito. Então, nós temos intercessores, nós jejuamos para que tudo que está sendo feito aqui esteja alinhado com aquilo que Deus quer. É interessante que antes de vir para cá, né, para essa temporada nos Estados Unidos, os nossos intercessores tiveram várias visões e sentimentos. Inclusive, quando eu cheguei aqui naquela quinta-feira do aniversário da igreja, muitas palavras que eu recebi fizeram sentido. Uau!
Então, cada igreja que nós vamos, Deus tem uma mensagem especial. Ontem mesmo eu estava lá em Nova York pregando numa igreja, que o Senhor disse que era o tempo deles vencerem os filisteus. E eu olhei para as Escrituras, observei as Escrituras e identifiquei a forma como os filisteus agem ou agiram com o povo de Israel, as batalhas que eles proporcionaram. Só uns 2 minutinhos aqui para Não, você fica à vontade. entender. Eu já. Preach, 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 pastor. Né? Pode ficar à vontade. Só para vocês entenderem que é interessante. Quando Sansão, né, enfrenta a batalha dele contra os filisteus, 20 anos antes ele se apaixona por uma mulher filisteia e ele entra ali num dilema em Juízes 14 com 30 homens que eram filisteus, ele propõe uma charada a esses homens, eles tinham que acertar até o dia do seu casamento. E ali aqueles homens, eles não conseguem solucionar a charada e eles armam contra Sansão. Eles eram filisteus, então eu peguei esse texto e ali eu consegui discernir que uma primeira proposta, uma primeira ação dos filisteus na nossa vida é essa questão do engano. Eles usam pessoas que parecem ser amigas, que parecem celebrar a sua vida, mas na realidade são usadas pelo inimigo para te enganar. Então eu disse que, usando esse texto de Juízes 14, que os filisteus eles promovem engano. Usei o texto de 1 Samuel no capítulo 4 e 5, quando os filisteus roubam a arca da aliança, e usei o texto de 1 Samuel 14, quando os filisteus eles tomam os ferreiros e tomam os ferros de Israel e deixam Israel desarmado, ou seja, eles dominam Israel, mas antes eles tomam armas e os ferreiros, tirando qualquer possibilidade de vitória dos israelitas, porque eles não tinham como batalhar, eles não tinham armas, eles não tinham espadas. Então eu usei essas 3 características para profetizar que esse tempo de guerra contra os filisteus, que levantam pessoas para enganar, que fazem de tudo para te roubar a presença e que tiram as suas armas espirituais, estavam acabando. Aleluia. E profetizei as unções que Deus dá, as capacidades que Deus entrega, para que você vença essas batalhas espirituais. Então, cada igreja que eu vou, eu sinto que há uma mensagem especial para Específica. aquele povo. Então, eu me movo dessa forma. Ah, e eu acho que isso faz toda a diferença, pastor. Eu não sou assim evangelista, eu não saio muito. Uhum. Eu sou aquele pastor local. Eu É. amo estar dentro da igreja, eu amo estar presente em casa. Às vezes eu nem entendo como é que vocês viajam, fica longe da esposa, dos filhos. Eu sou mais É um é um desafio. desafio. Eu parabenizo vocês de ter esse chamado, né? E Sim. executá-lo. Vendo essa característica sua de trazer uma mensagem específica para a igreja, essa mensagem profética, ela me mexeu muito. Uhum. Realmente, porque Deus usa a gente para dar palavra de sabedoria e conhecimento a outras pessoas, É. né? Como pastor, muitas vezes as pessoas chegam no final, nossa, pastor, você pregou tudo que eu tinha falado com Deus. A gente vê essa manifestação. Mas a sua vinda aqui mexeu muito comigo exatamente isso, porque Deus te usou para falar muita coisa na minha família, falar Uhum. comigo, tratar comigo. Eu vi algo muito profético e vendo esse ministério profético de uma forma grandiosa, me encantou e me chamou muita atenção, sabe, Uhum. pastor? Me chamou muita atenção. E eu por isso que eu te chamei hoje aqui, para a gente mexer um pouquinho. Quem é você? Vamos dizer bem assim, igual eu falei mais cedo, né? Você é um anjo? Como é que você ouve essas coisas de Deus? Qual é o nível de intimidade, de profundidade? E nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor, nós Sim. sabemos disso. Mas eu acho que isso ativou minha curiosidade para me Ok. ver quem é o pastor André. Por que que Deus te usa assim? Porque Uhum. todos da igreja falaram, não só eu falando. As palavras proféticas que foram dadas na quinta-feira, muitas pessoas dentro da igreja receberam da parte de Deus, Glória a Deus. por momentos que estavam passando. E pessoalmente, a minha família, da qual nós temos, durante a semana conversado, era como se Deus estava na nossa sala e revelou ao irmão. Uhum. Então foi como se o irmão estava com a gente, tanto que meu filho falou: "Será que tem uma câmera escondida? Será que tem alguma coisa aqui?" Ah. Porque foi de algo maravilhoso. Fala pra gente, pastor André, ministério profético.
né, a gente tem escutado muito hoje, né, ministério Uhum. profético, ministério levantando alguns nomes que tinham esquecido, mas às vezes fica mais em um símbolo, fica mais pessoas buscando, ibope, porque eu sou um Sim. profeta, eu sou isso, e às vezes tem pouca manifestação em cima do dom, às vezes tem mais divulgação do que manifestação. É. Então, quinta-feira eu vi um homem que divulgou pouco, Uhum. sincero, eu fiquei que chegou com o coração tão humilde, tão tranquilo, nenhum tempo bateu-se em si, parecia que eu estava nos tempos do Velho Testamento, o profeta chegou, confiou em Deus desde o início, e eu vi a atuação do ministério e dos dons proféticos de uma maneira tremenda. Como é que Deus te usa assim? É sempre assim? Como é que esse é o seu chamado? Fala pra gente um pouquinho do ministério profético que você tem, diante do Senhor, diante da obra do Senhor. Primeiro, é importante a gente entender que Deus não tem filhos prediletos ou filhos especiais. Deus não fala mais comigo e eu sou consciente disso. Então eu me visto de panos de saco diante do Senhor e diante dos irmãos para dizer que não há nada de especial comigo. Amém. A única coisa que eu entendo é que Deus usa pessoas de maneira diferente. Deus usa pessoas de formas diferentes. Se nós olharmos para a antiga aliança, nós vamos perceber que na antiga aliança Deus usava quatro tipos de pessoas. Deus ungia quatro tipos de pessoas: os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Uhum. E esses homens eram ungidos para fazerem coisas especiais. Outros homens receberam capacidades específicas para coisas específicas, como Bezalel, por exemplo, recebeu o Espírito do Senhor para construir os utensílios da arca. Mas nós vemos que esses homens faziam coisas extraordinárias pelo poder do Espírito. E se a gente olhar para a Antiga Aliança ou para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que os profetas, eles tinham a graça de serem o oráculo de Deus, Hum, aqueles que transmitiam a vontade de Deus, hum. que transmitiam a voz do Senhor. De alguma forma, eles transmitiam aquilo que o Senhor tinha para o seu povo. Isso, desculpa, isso no Velho Testamento, né, Isso no Antigo o ministério Testamento. profético do Antigo Testamento, Isso por aí. não ter, né, uma Bíblia escrita, vamos dizer bem É, assim, esse sim, ministério profético era vivenciado diante do sim, Senhor, assim, nessa direção sim, específica. isso lá na Antiga Aliança. E é até interessante dizer também que os profetas, eles falavam, assim diz o Senhor, por uma questão específica, porque existiam muitos profetas de muitos outros deuses. Os profetas de Baal, os profetas de Aserá, os profetas de Astarote, de todos os outros povos pagãos vizinhos. Uhum. Então, esses profetas, quando eles profetizavam, eles falavam em nome dos seus deuses. Uhum. Então, por exemplo, um profeta de Baal dizia: "Assim diz Baal", ou "em nome de Baal", ou simplesmente não falava, era um profeta de Baal, então todos sabiam que ele falava em nome de Baal. Então é por isso que nós vamos ver inúmeros profetas da antiga aliança profetizando, dizendo em nome do Senhor. Assim diz Yahvé, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque o povo precisava entender que quem estava falando era o Deus invisível. Ok. Então se falava em nome do Senhor e se falava porque o Senhor precisava comunicar a sua vontade. Só que nós precisamos entender que quando Cristo realizou a obra vicária, propiciatória, substitutiva, redentiva na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, vai dizer que agora o Cristo se manifesta através do seu corpo. Nós somos esse corpo e ele se manifesta através de nós. Uhum. Nós somos os pés do Cristo, nós somos as mãos do Cristo, nós somos os órgãos vitais do Cristo. O Cristo está na terra por intermédio de nós. Por isso que ele também disse que o nosso ministério é o ministério da reconciliação, 2 Hum. 5:18, né? Porque agora nós temos o ministério da reconciliação, que era o ministério do Cristo. Então, como igreja, o que que nós fizemos? Nós substituímos
as vocações que o apóstolo Paulo disse que nos fazem completar o corpo do Cristo, Ok. pelos ministérios específicos das nossas congregações, como, por exemplo, louvor, dança, comunicação. A gente foi substituindo as vocações por esses ministérios. E eu vou chegar no que eu penso a respeito Ah, disso. vai lá, Eles tô são gostando. válidos, eles são, de alguma forma, edificantes para a igreja, mas o que constrói uma igreja bíblica forte, uma igreja relevante numa comunidade, não é o quanto o meu louvor é bom, não é quanto o meu instrumentista é bom, não é quanto o meu ministério de dança é bom, mas é justamente o quanto a igreja consegue fluir nos 5 ministérios. É o alicerce, então? Você está falando do alicerce de uma igreja Sim, forte. sim, uma igreja relevante é uma igreja biblicamente apostólica, biblicamente profética, biblicamente pastoral, biblicamente mestral e biblicamente evangelística. Bem, você está falando ministérios, né? Que flui junto com os dons? Não, aí eu vou chegar Ah, ok, nesse ponto, ok. porque onde eu quero chegar? Eu quero dar fundamento para aquilo que eu estou tentando dar de resposta para a pergunta que você me Constrói fez. aí. Quando eu olho para a antiga aliança e eu vejo o Espírito Santo ungindo reis, né, capacitando reis, Deus ungindo esses homens e o Espírito Santo os capacitando. Porque você vai ver, por exemplo, em 1 Reis 18, no versículo 46, o texto dizendo: "E veio sobre Elias o espírito de força de Yahvé, que correu com força extraordinária à frente dos cavalos de Acabe." Então o Espírito Santo veio sobre o profeta Elias e o camarada correu, mais do que cavalos. Gideão reuniu um exército de 32.000 homens. Então o Espírito capacitou esses homens para fazer coisas extraordinárias. Quando Cristo morre na cruz e em Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito é prometido como dínamos ou como dunamis. O Espírito é prometido e o Espírito vem sobre os discípulos que estavam no cenáculo e eles são cheios do Espírito. O Espírito da antiga aliança, que capacitou reis, juízes, profetas, sacerdotes, é o mesmo Espírito hoje. E o Cristo, que era o único que tinha os 5 ministérios, porque agora o Espírito está se manifestando de forma diferente, como ele se manifestou na antiga aliança, mas é o mesmo que habitou no Cristo, que fez ele ser apóstolo, profeta, mestre, pastor e É o que trabalha evangelista, em nós. é o que trabalha em nós. Só que aí o texto vai dizer que o Espírito reparte com cada um à medida que ele deseja. Então, uns são vocacionados ao ministério apostólico, outros são vocacionados para o ministério profético, outros são vocacionados para o ministério mestral, outros para o evangelístico e outro para o pastoral. E não tem a ver com títulos. Não é sobre ter o título profeta, não é sobre ter o título apóstolo, mas é sobre ter a missão da vocação. É sobre entender que um apóstolo é um missionário. E eu posso ser um apóstolo na minha escola, eu posso ser um apóstolo no meu college, eu posso ser um apóstolo onde eu estiver. Então não é um cargo, é Não. uma unção específica, que se manifesta, né, com a entrega e a dedicação clara para E executar a é, vontade do Senhor no corpo de Cristo. é a minha vocação. É a minha vocação. Eu sou um apóstolo onde eu estiver, a minha missão, a minha vocação missionária, a ideia de que eu preciso ganhar as pessoas para Jesus, que eu preciso estabelecer os fundamentos do reino. Então, a minha missão é muito mais do que o título que eu tenho na igreja, o cargo que eu tenho, a liderança que eu tenho. E nisso eu tenho 5 vocações que me dão um sentido de vida. E onde estão os dons espirituais? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, que são 9 dons, que é os dons da palavra, os dons de poder e os dons que fazem muitas coisas, né? Os dons de palavra, né, são os dons de palavra de Sabedoria e sabedoria. Não, conhecimento. perdão.
profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os dons da palavra. Os dons da revelação são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento Movimento de de espírito. espírito. E os dons de poder, dons de Operação curar, de dom milagre. da fé, operação Operação de de milagres. milagres, sinais, prodígios e Yeah, maravilhas. yeah. Então, os dons espirituais que eu recebo, eles estão condizentes à vocação que eu tenho, que o Espírito decidiu me dar. É, por exemplo, eu pego um evangelista, e aí esse evangelista que ganha as prostitutas, que prega o evangelho, que ganha os usuários de droga, esse camarada que está lá ganhando as pessoas. E aí ele começa a pedir dons proféticos. Talvez para ele, naquele momento, não vai fazer muito sentido. Porque ele vai chegar para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus nenhum, e vamos supor que ele chegue lá com variedade de línguas. A pessoa vai Vai dizer, confundir, é vai confundir, vai doido, confundir. é doido. A pessoa pode até sair correndo naquele É, momento. Então Deus dá para cada pessoa os dons de acordo com a sua vocação. ok. Então, se eu sou pastor, eu tenho dons pastorais. Se eu sou profeta, eu tenho dons proféticos. Se eu sou evangelista, eu tenho dons. Os meus dons estão de acordo com a minha Você vocação. pode discernir para mim que dons proféticos você vê manifestar no seu ministério? Quais são esses dons? Ok. Um dom que foi um dos primeiros a, a desabrochar em mim foi o dom de discernimento de espíritos. Antes mesmo da variedade de línguas. Ok. Quando eu comecei a crescer no Senhor, tem aquela fase onde você se converte, você começa a ficar naquela dúvida: quem eu sou? Para que Deus me chamou? Qual é a minha missão? Qual o Qual meu é o meu propósito? chamado? Aham, aham. Né? Eu tinha todas essas crises e eu comecei a orar pedindo ao Senhor para que Ele me desse dons espirituais. E aí eu comecei a discernir no espírito. E a gente acha que discernir no espírito é apenas quando você discerne se é de Deus ou não. A pessoa diz, é de Deus, é do diabo, não é de Deus. Só que na realidade não é isso. O dom de discernimento de espírito, eu costumo dizer que ele é um dom profético, mas muito pastoral também. Porque quando você discerne no espírito, você discerne a intenção do coração daquela pessoa. Então você está falando do espírito da pessoa. É o Ok. espírito humano. Uhum. É a intenção, é a motivação, Ok. é o porquê que ela fez aquilo. Às vezes uma pessoa vai te dar um presente, mas aí no seu espírito você discerne algo não muito bom e você diz: como pode? Eu recebi um presente. Mas quando você tem esse dom, você Ok. discerne a intenção Ok. pela qual aquela pessoa fez aquilo. Ok. Quantas vezes pessoas se aproximaram de mim para falar coisas assim completamente aleatórias e dentro de mim eu Não tinha aquela testificou. sensação: isso não é bom. Então, eu comecei o meu primeiro dom profético foi esse. O que você sentiu de mim? Eu espero E que. eu Não, dizia assim: eu tô ficando doido, porque a pessoa tá me dizendo uma coisa com a boca, mas eu olhava para ela e dentro de mim eu dizia assim: isso é mentira. Isso é mentira. Jesus manifestava isso. Não, Jesus andava E nessa isso maneira. andava nessa fluência. Yeah. Tanto que ele disse em Mateus 7, Mateus 15: vocês com a boca dizem Senhor, Senhor, mas o vosso coração, a sua Ele estava kavaná, discernindo, ele estava atuando no discernimento no espírita. discernimento, a sua kavaná, o seu coração está distante de mim. Maravilha. Então, o Maravilha. primeiro dom. Aí depois vieram os outros. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é toda revelação sobre o futuro de alguém. Sabedoria é futuro e conhecimento é passado e Passado. presente. Uhum. Estou explicando de uma forma bem Maravilha, básica maravilha. para que as pessoas entendam. Então, sabedoria eu discerno o futuro, conhecimento eu discerno o passado e presente. Aí a pessoa me diz: então você acerta sempre? É um vidente? A gente ouve no Você é Velho um Testamento. profeta vidente? Aham. Não. Até porque eu entendo que existem ambientes para a profecia, ambientes que são mais propícios e ambientes que não são tão propícios assim Atmosfera. para aquele nível de revelação. Então não é sempre que eu me manifesto, que eu me movo
Como eu me movi, por exemplo, no aniversário de 18 anos aqui da geração. Então existem vezes que você se move mais, existem vezes que você não se move profeticamente tanto, né. Maravilha, maravilha. Eu vi uma frase, pastor, essa semana, que diz assim: o ministério profético, o profeta, o trabalho número um é ter um tempo integral como amigo de Deus. É uma Uhum, frase assim, é aquele que tem uma intimidade, sim. né, para que conhecer os desígnios do Senhor e receber Uhum, essas revelações e fluir nesses dons, é alguém que que não é só, ter um relacionamento distante, mas é alguém que tem um trabalho integral de ser amigo, que conhece a Deus, que tem essa intimidade, que sabe a vontade suprema. Porque às vezes Deus revela para gente, mas nem sempre é para a gente contar. A gente tem que até discernir: será que eu devo fazer? O que, que eu vou sim. fazer com essa revelação? Deus Uhum, me mostrou algo. Às vezes acontece comigo, Deus me mostrou algo, ele diz: é para você orar, não é para você compartilhar. Então é muito importante, eu creio, eu queria jogar para o irmão que hoje, né, essa intimidade, igual quando Amós fala, Amós capítulo 3 uhum, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado, né? Sem ter se revelado o seu segredo aos seus servos. Aí diz, os profetas. Lá no Velho Testamento ele diz: eu não farei nada sem revelar aos meus profetas. Mas é muito interessante nós vemos uma coisa aqui. Então Deus, para ele fazer alguma coisa, ele tem que revelar. O profeta tem que, vamos dizer, tem um princípio que Deus tem que revelar ao profeta para que ele saiba o que Deus vai falar. Talvez não é para esse ângulo que eu quero ir, mas talvez Deus está querendo dizer bem assim: o profeta, ele é profeta, não é porque. Deixa eu tentar construir algo aqui, uhum. né? Ele é profeta porque ele ouve e ele se torna um profeta. Ou ele é profeta e vai ouvir. O que, que o irmão acha? Ele tem essa intimidade, Entendi. então Deus o fala e ele revela aquilo a Deus, então ele se torna um profeta. Entendeu? Ou ele é um Uhum. profeta e Deus se compromete de contar para ele, senão ele não vai fazer nada. Então vira assim, tipo assim, já que eu sou profeta, não, Deus vai me contar e eu vou viver de qualquer jeito. Ó, gente, sou profeta, mas eu não. Porque nós temos visto muito isso. Eu não sei se o pastor concorda, a bruxaria cristã. Porque Uhum. para mim, um profeta que não tem intimidade, ele quer trazer uma revelação de Deus na força. Hum, Não sei se o irmão tem visto isso, quer trazer a sim. revelação de Deus à força. E eu acho que se você quer trazer uma revelação sem intimidade, ela se torna uma Feitiçaria, feitiçaria, porque feitiçaria. você está trazendo algo que não é verdadeiro. Uhum. Né? Feitiçaria. Você não está trazendo algo que brotou de uma intimidade, não brotou de uma Uhum. amizade com Deus, entende? Então isso me preocupa muito, porque infelizmente muitas pessoas dizem: olha, eu estou executando, eu tenho esses dons, eu manifesto, mas o nível de intimidade, eu queria gastar um tempinho com o irmão, esse nível de intimidade do irmão com Deus, né? Esse nível, o irmão acha que um profeta, qual é esse nível de relacionamento com Deus ele deve, não estou dizendo aqui, eu tenho que devocional, não, é ser amigo, Sim, é relacionamento. sim. Esse relacionamento, como é que é com todo carinho, qual é o relacionamento do irmão? Porque eu vi se manifestar algo na minha vida aqui nessa quinta-feira, nesses dias, na vida da igreja, que foi confirmações maravilhosas. Como é Uhum. que é o nível de intimidade de um profeta para o irmão, que o irmão acha? Ok. Falar da gente sempre vai parecer meio pretensioso, né? Uhum, uhum. Mas eu te Então perdoo, pode. então eu vou tentar ir para um lugar de humilhação, Amém, ok? filho, amém. Eh, quando a gente pensa, por exemplo, vou dar uma parábola que acho que vai cair bem. Eu sou péssimo com telefone, sou péssimo de atender, Aí eu conheço uns assim. sou péssimo de responder mensagem, sou Hã. péssimo. Eu costumo dizer que eu sou um péssimo pastor, porque as pessoas me mandam mensagem: "Socorro, pastor". Às vezes eu demoro 2 semanas para responder algumas pessoas, mas não é Uau, porque eu uau. não quero, porque a demanda é grande, Ok. mas eu sou péssimo com o telefone. E aí você me liga, e eu não te atendo. Aí você tem uma emergência, você me liga de novo, eu não te atendo. Quando você tiver a terceira emergência, você vai me ligar?
Não. provavelmente você vai recorrer a alguém que você sabe que vai te atender, que vai, conseguir te dar suporte. E eu vejo Deus dentro eu tenho uma ótica sobre Deus dentro desse exemplo. Deus está comunicando a sua vontade. Deus está falando aquilo que ele quer que seja feito. Mas o problema é que a igreja está tão distraída com as suas obstinações que não é porque Deus tem filhos prediletos, Deus apenas corresponde àqueles que atendem o telefone. Então você acha que Deus faz na terra, antes de Deus fazer, ele fala. Yeah, Ele fala. E isso foi na história, sempre foi assim, sim. né? Pra Antes de Deus Noé, Deus foi destruir a terra. ele falou. Ele disse assim: Noé, constrói uma arca, Aham. porque eu vou mandar um dilúvio. Uhum. Ele disse para Abraão: sai da terra pagã dos teus pais. Eles estavam em Ur dos Caldeus. Uhum, uhum. Era um lugar de paganismo, feitiçaria. Adoravam a Moloque como Deus. Eles sacrificavam primogênito anualmente para E o Moloque. pai de Abraão ganhava a vida Vendedor de vendedor ídolo. de ídolos, né? É Vendedor de vendedor ídolos. de ídolos. Eles celebravam a lua como deus, ou Lilith como deusa. Aham, aham. Eles faziam banquetes e orgias em Pensa. celebração a Lilith. Deus teve que falar com o homem para Aí que a Deus coisa. tira um homem desse contexto chamado Abrão e diz: vai para outra terra que eu vou começar uma coisa nova através de você. Ele diz para Ezequiel: Ezequiel, pegou Ezequiel, está escrito que o Espírito de Deus levou Ezequiel para um vale de ossos que estava sequíssimos. E Deus pergunta para Ezequiel: podem esses ossos reviverem? Você acha que Deus precisava da opinião de um homem sobre aquilo que ele queria fazer? Então, alguém tinha que estar pronto para ouvir, porque Deus está falando. Então, para trazer a existência, é isso que eu. Pela sabedoria de Deus, ele decidiu que as coisas que ele vai fazer na terra estão conectadas com a nossa interação, com a nossa Com a participação. nossa comunicação com Ele. Oh my Eu God. costumo dizer que até Deus criar o homem, ele disse haja. Hebreus 1, João 1, Hebreus 1 Ah, diz o Jesus. quê? Que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas pela manifestação do verbo, da palavra. Mas depois que Deus criou o homem, eu como teólogo, não sei o senhor, mas quando você olha para as escrituras, você não encontra depois da criação do homem uma única vez que Deus tenha dado continuidade às coisas que ele desejou criar pelo haja. Uhum. Agora, todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele diz faça. Deus trocou o haja pelo faça. Noé, faça uma arca. Abraão, sai da sua terra. Ezequiel, podem os ossos reviver? Isaías está no ambiente da kavod de Deus, da kavod de Deus. E aí Deus está tendo uma reunião. E a pergunta é: quem enviaremos? Uhum. Quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: opa, eis-me aqui, envia a mim. A ideia de Deus, por isso que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Embora ele não precise de mim para nada, embora muitas vezes eu o atrapalhe em muitas coisas, eu atrase os processos que ele tem, mas ele ainda insiste em me usar para cumprir o seu plano na terra. Então, o profeta tem que ter, deixa eu tentar, intimidade, tempo, disposição, É. porque a amizade implica em dedicação. A gente não é amigo de Deixar de ninguém. fazer uma coisa para você para fazer em prol do outro. Exato, para poder escutá-lo, para saber o coração dele, para que esse conhecimento venha e a gente trazer à existência, debaixo da nossa obediência, aquilo que Deus quer. Mais ou menos isso? Isso. Tô chegando. Você tá entendendo o que eu quero dizer. Aham. Quando a gente olha para Jesus em Lucas, no capítulo 10, Jesus diz assim para os discípulos: vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, eram 70 discípulos. Vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, e vocês vão expulsar os demônios, curar os enfermos e profetizar. Só que eu acho interessante, pastor, que Jesus diz assim, vocês vão, na versão linguagem de hoje, diz que Jesus diz para os discípulos assim, vocês vão nas cidades onde eu deveria de ir,
fazendo aquilo que eu deveria de fazer. Jesus está dizendo para eles: vocês vão cumprir a minha missão, o que era para eu fazer, vocês farão. Então tomem o meu poder, a minha autoridade, para que vocês façam aquilo que era para eu fazer. Então, ser um profeta está muito mais relacionado com a capacidade de obedecer e se submeter do que aos dons proféticos. Eu vejo um monte de gente acertando o CPF, e, enfim, eu não sei o nível de concordância ou discordância dos irmãos a respeito disso. Mas para quê? Qual o objetivo? Pessoal ou Aí eu lembro da menina que dizia a respeito dos apóstolos: lá vai o homem de Deus. Uhum, E aí ele diz: isso é espírito de adivinhação. uhum. Então tem coisas que não é profecia, porque profecia tem que alcançar 3 pilares. Uma profecia se sustenta em 3 colunas. Primeiro, edificação, depois consolação, depois exortação. Se a profecia só edifica, não é profecia. Se a palavra, né, melhor dizendo, só edifica, se só constrange, se só consola. Sempre, pastor, sempre ouvimos aquilo. O profeta vem trazer algo que Deus já tinha te mostrado. Vamos dizer bem Uhum, assim, igual passo, contar a minha experiência dessa quinta-feira. O que o irmão me trouxe nesses dons de palavra de sabedoria, de conhecimento que se manifestou, foi algo que Deus já tinha me dado. A uhum, gente foi conversa entre família, aquilo que você falou para o meu filho, bem, algo incrível. uhum, Mas era algo que Deus já estava nos mostrando e que veio numa confirmação de uma forma, para mim, sobrenatural de Deus, né? Porque você não sabia e Deus manifestou o seu uhum, espírito e trouxe essa manifestação. É sempre assim, o profeta vai falar algo que Deus já tenha, vamos dizer, que está no seu espírito, ou talvez você ainda não sabe o que é, ou sempre atua assim, ou Deus às vezes traz algo aleatório à pessoa, e a pessoa diz: "Oh my God, o que é que Deus está querendo falar com isso?". Fala um pouco, porque eu vejo muita gente com dúvida com isso. Porque às uhum, vezes vem um profeta e fala bem assim: "Ó, eu vejo que você vai comprar um carro". Mas Deus não tinha falado que era para ele comprar um carro e nem sabia disso. E aquela noite ali que chegou essa ideia. Eu só sim, estou colocando sim, algo físico para ser mais fácil ser aham, compreendido. Constrói algo pra gente em cima dessa palavra que a gente sempre ouviu. E eu sempre ouvi desde que eu era, né? Ah, não, o profeta vai falar algo que Deus já tenha falado no seu coração e vem somente confirmar aquilo que Deus já te mostrou, de acordo com a palavra e de acordo também com o seu coração, para que não haja um desacordo ou uma confusão para que você não saiba. Porque passou comigo, pastor. Eu ainda era jovem, a gente nem tinha começado o mistério ainda. Fui pregar numa igreja, eu tinha 20, eu era novinho. Aí eu uhum, preguei, quando eu acabei de pregar, veio um profeta no final para mim. Falou: "Ó, Deus fala para mim que em um mês você vai abrir a igreja". Eu olhei para ele e veio falando em língua e balançando, eu falei, olhei para aquela situação, escutei com toda a educação, ouvi. E ele disse: "Não, eu vejo que em um mês você vai ter uma igreja". Eu falei com ele: "Impossível, uhum. porque eu vejo que eu não estou preparado, Deus não falou isso para mim". Então aquela profecia não aquela palavra que foi dada Não não testificou naquele testificou no momento. meu espírito, foi depois de anos que veio a realidade daquilo que Deus Uhum, mesmo que eu sabia que um dia o chamado era para ser pastor de igreja, eu creio que aquele momento foi dado, de uma maneira que não testificou no meu espírito. Constrói pra gente, para que a gente possa talvez tirar a dúvida de alguém que às vezes ela não tem, posso seguir? Tô seguindo meu diretor aqui, viu? Né. Mateus, gente, o Mateus está aqui. Eh Essa ideia do porquê, de que razão, será que Deus fala e eu vou entender tudo que ele falou, ou se vai ter coisas que Deus vai falar que depois, mais tarde, Deus vai me mostrar que o profeta tinha razão, ou eu na hora eu não entendi, mas depois eu vou entender. Fala para nós, querido. então, é importante a gente entender que existem inúmeras maneiras de Deus se comunicar conosco, né? Deus se comunica conosco primordialmente por intermédio da sua palavra,
A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é afiada. Então, a palavra de Deus é uma forma de conexão, de comunicação. Então, por que que existe a profecia, ou a palavra profética, ou a palavra de revelação? Porque essa palavra, ela vai trazer algum nível de testificação, de conexão com aquilo que Deus já revelou para mim. Porque muitas pessoas são enganadas, né, ou vivem enganos a respeito da profecia que recebem e até mesmo na hora de profetizarem, porque estão no escuro a respeito das escrituras, Hum. Meu povo perece por falta de de conhecimento. conhecimento. Então, a Bíblia, ela é o limite de até onde eu posso profetizar. Por exemplo, eu não posso profetizar que o casamento de alguém vai acabar. Hum. Porque quando um casamento acaba de acordo com as escrituras, aquilo é um princípio que está sendo Sendo quebrado. quebrado. Deus nunca concordaria com aquilo a ponto de dizer que isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas nunca espere que Deus diga essa é a minha vontade. Você entende? Entendi, entendi. Então a palavra de Deus ela é limite até para as minhas profecias. Se eu não conheço as escrituras, muitas vezes eu caio no erro de profetizar coisas que estão fora desse limite e de acreditar em coisas que estão fora Fora desse desse. limite. Hum. Então, por isso que conhecer as escrituras é importante. Sobre testificação. Eu costumo dizer que a testificação é também o fato de você conseguir concordar com aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a testificação não é sobre, Deus já tinha falado comigo sobre isso, mas é sobre você sentir paz Que é o árbitro no nosso coração. ou conforto, ainda que seja uma palavra desconfortável. Hum. Às vezes a mensagem é desconfortável, mas dentro de você há shalom, há equilíbrio. Hum. Aquilo não te desestrutura para o mal. Você pode até ficar emocionado, você pode até ficar de alguma forma com o coração palpitando, mas aquilo não te tira o equilíbrio, a sua razão. Você consegue concordar com aquilo que está sendo dito. Então, essa testificação, às vezes você vai ouvir coisas novas, coisas não ditas. Eu lembro a primeira vez, eu era jovenzinho, Deus disse para mim que eu ia para as nações. Deus já me deu o privilégio de pregar em 9 nações. E aí eu recebi essa palavra que eu ia pregar nas nações. E aí eu disse: "Como? Eu não tenho Você dinheiro". nunca tinha ouvido antes? Nunca tinha Nunca. ouvido antes, era bem jovenzinho, foi num dos primeiros Ah, congressos você de jovem continua que eu fui. jovenzinho ainda. Para com essa conversa. Mas Cara era novo, mais, mas cara era novo, meu. mais, mas era mais. É. E eu não tinha nenhum tipo de perspectiva, Aham. era completamente novo. Aí eu lembro de Sara, quando recebe a visita do anjo. Quando ela recebe a visita do anjo, ela tem 90 anos, e o anjo diz para ela: "Chegou a hora de você ter o filho da promessa". Era impossível. Biologicamente falando, humanamente falando, era impossível Sara, com 90 anos, engravidar. E o anjo diz para ela: "Chegou a hora de você ter o filho da promessa". Então, de certa forma, Deus já tinha falado com Sara e com Abraão que eles teriam o filho da promessa, mas o tempo Da espera. da espera trouxe incredulidade. Então, às vezes, Deus usa pessoas para se comunicarem conosco, para reacender a chama daquilo que as escrituras já tinham incendiado Got it. dentro de nós. Yep, yep, yeah, yeah, yeah. Ok, beautiful, beautiful. Tem certeza? Porque a minha pergunta é exatamente isso. Eu vejo, às vezes, algumas aberrações, Uhum, né? Algumas aberrações que vêm destruir isso, matar a fé da igreja, trazer incredulidade para a igreja, porque uhum. algumas pessoas, falar falso profeta é um pouco, né, mas Não, nós temos que falar. tratar disso claramente. Então, deixa Temos que falso falar. profeta, Falsos falei, eu profetas. recebi a autorização do profeta, tô falando, A Bíblia mas, fala dos falsos profetas e dos falsos aham, mestres. aham. Depois eu vou ensinar as características deles. Uau, vamos lá então. Então, essas aberrações fazem com que até a nossa fé fique abalada. Sim. O povo está hoje cético sobre esses assuntos, assim,
né, se não for uma coisa bem, né, bem firme, bem a Uhum. gente, coloca em dúvida, devido a pessoa estar mais buscando, como você falou, projeção, É. né, é um nome que gera projeção, ser profeta gera vou falar algo porque a gente ouve: "Ah, eu vim aqui profetizar", então a igreja bate palma, É. isso é bom, isso é legal, mas não, como eu falei, não tem intimidade. Então gera algo É que um showman, que né? vem destruir algo tão lindo, uma arma Uhum. tão poderosa que a igreja tem, né. Eu vejo que Deus deu esses ministérios para a igreja, para que o corpo, através do Espírito, edifique a igreja, né. Essas pessoas vêm com esse, para mim, usado pelo inimigo para destruir algo tão lindo, e que pessoas dizem: "Olha, eu não quero mais saber disso, porque isso destruiu minha casa". Isso destruiu minha família. Sim, Eu recebi um profeta na minha casa que o camarada me cobrou no final $10.000. Eu passei essa experiência aqui, cara. Eu fui muito terrível. triste. Um rapaz enfermo, ele falou que Deus falou que se orasse a pessoa ia ficar curada, mas você tinha que dar $10.000 para ele. Entende? Então essas aberrações, ela machuca a igreja. Sim. Ela fere, esses falsos profetas ferem a igreja, né, machucam o corpo de Cristo e vão pagar por isso. Vão Sei que Deus, severamente no dia do Senhor. Deus vai tratar isso. Então é algo muito sério, é algo Uhum. muito sério. Eu acho que uma pessoa se apresentar, né, como alguém que tem esse dom, esse chamado, é algo, né, Sim. é algo que a pessoa tem que ter temor realmente de Deus para trazer algo que Deus está trazendo para o povo, Uhum. porque ele vai fazer, mas ele vai falar, né, vai dirigir, ele vai conduzir e vai fazer isso no corpo de Cristo. A minha pergunta para o pastor, eu tenho aqui marcado, deixa eu ver se eu acho que só me dá um tempinho, né, ele diz, desculpa. Por que tem acontecido tanta coisa assim no corpo de Cristo? Por que que tem tanta coisa assim que tem trazido, eh esse mau exemplo? Não sei se a gente pode Uhum. preferir para o corpo, e tem mais, igual você falou, as cara, e aí vai nas características dos falsos Sim, profetas, vai aí para que a gente tenha esse discernimento, porque Deus deu o Espírito Santo para a igreja, e a gente tem que também discernir, não ir somente pela nossa inocência, né, a gente é a nossa dor, às vezes o profeta usa a dor das pessoas, vê a dor e a pessoa vai em cima dessa dor, para que a igreja esteja alerta, porque nos últimos dias é sim, profético que nos últimos dias isso vai aumentar. sim. Né, isso vai aumentar, vai cada vez mais falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos profetas, tudo isso é o que nós vamos ver, ao mesmo tempo mover de Deus, nós vamos ver uma leva também Sim, disso multiplicar, e a igreja precisa estar alerta, sim. a igreja precisa estar observando, julgando os frutos, observando as características das pessoas, né, os frutos que essa pessoa, o caráter da Yeah. pessoa, testar, né, as profecias, ver o espírito que está agindo ali, né? Como é que você vai ver Uhum. um profeta orgulhoso, arrogante, que chega, é mais estrelinha do que tu? É muito difícil eu acreditar assim. Eu já Uhum. me ponho, opa, aqui tem um fruto que está me indicando que a árvore ali Yeah. não está conectada, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, o sinal dele é humildade, Sim. né? Como é que eu vou ser É o amigo de serviço, né, é a o ser unção, você conhece o nível de unção de alguém pela capacidade que ela tem de ter uma bacia e uma toalha nas Amém, mãos. amém, creio. Quanto mais unção uma pessoa tem, isso pra mim, ok? 100% contigo, tô Quanto aí. mais unção uma pessoa tem, mais serva ela é. Jesus foi o maior exemplo, né. Ele era Deus, não quis se usurpar ser igual a Deus, mas se humilhou, foi servo de todos e com servo morreu, e morte de cruz, ele obedeceu até o Eu final, né. geralmente não compito com ninguém, sabe, eu não sou de competição. Quando eu vejo que tem alguém competindo comigo, eu decido perder. Mas só tem uma coisa que eu gosto de competir, eu Fala vou pra mim, confessar, fala pra mim, vai lá. que é quanto mais pés a gente vai lavar, se sou eu, se é você. Ok, very good, very good. É, Quem vai legal. servir mais? Amém, amém. Porque no dia do Senhor, pastor, algumas pessoas vão, eu tenho um grande temor dessa palavra. Eu trabalho com libertação, com cura interior, os meus livros são de batalha espiritual, intercessão, autoridade espiritual. E aí o texto diz que no dia do Senhor, pessoas vão chegar lá com um relatório dizendo:
Em teu nome expulsei demônios. Fiz inúmeras cruzadas, fui para a África. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo outro, em teu nome curei enfermos. Em teu nome profetizei e deu certo. E aí, ouvi do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu não quero isso. É muito doloroso. Eu não quero isso. Então, eu tenho muito temor dessa palavra. João 10 vai dizer sobre o ladrão, né? Que veio para roubar, matar e destruir. Você sabia que esse texto não fala sobre o diabo, mas fala sobre os falsos pastores. Roupa de lobo, De né? De lobo. ovelha, mas é lobo. Aham. Veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas querem se aproveitar da igreja que é do Senhor. Hum. Querem se aproveitar das ovelhas que são do Senhor. Então, por exemplo, eu entendo quando pastores não querem receber pastores itinerantes. Eu entendo quando as portas estão fechadas. Porque nós estamos vivendo um tempo onde os falsos profetas eles são conhecidos pela obstinação e ganância que eles Anota aí, têm. gente, anota aí, anota São aí. três, Vai lá, são vai lá. três pontos para você Eu não trouxe identificar um caneta, falso. mas eu vou ouvir, vai ouvir o podcast aí pra vocês. Depois você corre a caneta pra você anotar. Vai lá. São três pontos para identificar um falso Vai profeta. lá. Quando ele é obstinado por ter mais dinheiro, Ganância. ganância, mais poder, ele quer ter Fama. domínio, Fama. fama, é manipulador, atrai toda a atenção para ele. Se eu orar, você será curado. Se eu impor as minhas mãos, você vai receber o seu milagre. Se você me der uma oferta, as coisas vão acontecer. Se você receber da unção que eu tenho, sua vida vai mudar. Então ele tira Jesus e se põe no lugar ali. Ele vira Ele o é o centro. centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, ou o camarada faz tudo por dinheiro, eu até faço, mas se me der uma oferta. Eu até faço, mas eu até vou na sua igreja, mas por X. Eu até vou. Evitem isso. Eu tenho cursos, eu tenho seminários, e nós cobramos por esses cursos e esses seminários. Porque é sobre ensino, o tempo que eu passei na graduação, na faculdade, o tempo que eu O estudei. investimento. O investimento. Então, a pessoa tem que investir num curso. Mas sobre a explanação da palavra de Deus, sobre uma profecia, sobre orar pelos enfermos, eu não posso cobrar por isso. De graça receber, de graça dar. Então, muito cuidado. E às vezes eu vejo que a intimidade gera o desprezo. Tem lá o líder da igreja local, a liderança da igreja local, os irmãos que pagam o preço, que você não precisa pagar nada por aquilo. Às vezes nós desprezamos aquelas pessoas e supervalorizamos os pastores do YouTube. Ai! O pastor visitante que veio de longe, que você não conhece a esposa, você não conhece os filhos, você não sabe como ele é em casa, você não sabe o testemunho dele, mas você valoriza aquele camarada e troca aquela pessoa que você conhece o testemunho, você sabe da idoneidade, você sabe do caráter, você sabe de quanto ele é reto, entendeu? E quando morrer alguém de família, vai lá convidar ele para vir fazer o velório. Eu falei certo, falei, porque infelizmente pastores querem pastorear o mundo hoje em dia. E aí, Isso tem prejudicado muito, É. porque infelizmente, não, mas o pastor lá do YouTube falou isso, pastor. então vai Entende? para a igreja E dele. então agrada mais. Eu sou meio sanguíneo, sabe? Aí eu dou essas respostas, vai para a igreja dele. E aí acaba até mesmo da questão doutrinária, Atrapalhando. atrapalhando o Atrapalhando. acompanhamento da igreja. Então Atrapalhando. vamos lá. Ganância, fama. Fama e sexo. Explica, please. Explico. Ele não pode fazer sexo com a família? Não. Com a esposa? Não, tô Não, brincando. não. Tem que fazer. O pecado maior. É não fazer. O pecado maior de quem casou é não fazer sexo com a sua esposa ou Tá com seu ouvindo esposo. aí, né, rapaziada? Tá ouvindo aí, rapaziada? Não pode falar, não. Vamos lá. Então, as três características de um falso profeta é quando faz tudo por dinheiro, quando faz tudo por poder, ou então ele quer atenção ou quer ser por isso que a igreja está cheia de escândalos sexuais. Quando essa pessoa usa o seu poder de influência para poder conquistar, para poder ganhar. Fujam de pastores e pastoras e profetas e pessoas que se intitulam que têm muitas conotações sensuais ou sexuais.
Um homem de Deus deve vigiar no vestir, deve vigiar no aparentar, deve vigiar nas fotos que põe, Ó, nas roupas que veste. os likes que dá. Eu ouvi uma vez que o pastor não pode usar perfume, é verdade isso? Não, Não, tô. eu sou apaixonado por perfume. Porque diz que as irmãs vai te cheirar e vai apaixonar pelo seu cheiro. Não é por aí, Agora, né? a gente tem um cuidado no abraçar, tem um cuidado no Claro, comunicar, claro. tem um cuidado no atender, Porque a né? imagem, aquela imagem superior. Você tem que zelar pelo seu testemunho. Eu vi um vídeo esses dias. Eu acho que eu não sei quem foi, mas é um vídeo que vai distrair talvez um pouquinho. Que antes os pastores eram gordinho, careca. Hoje os pastores das paredes pretas, o cara é bonitão, o cara veste modernão e não. E às vezes a gente está mais preocupado com a aparência do Ah, que e isso aí é uma característica que tem que ser evitada. não, eu vou um pouco além, porque isso aí é muito superficial. Uhum. Sobre o pastor ser bonito, de boa Ah, você tá aparência, olhando para mim, né? né? Aqui nós. Não é sobre isso, mas é É. sobre as transferências. Isso é uma questão Ok, psicológica ok, que ok. acontece naturalmente. Você tá olhando para um cara que tá lá no púlpito, que aparentemente é bem-sucedido, tem uma família bacana, trata bem a esposa, trata bem os filhos, é atencioso, é carinhoso, é homem de Deus. Aí você olha para aquela pessoa e você diz: Uau, eu tenho dentro de casa um péssimo marido, um péssimo pai que não dá atenção. Então, essa minha conexão é sobre uma transferência do desejo de ter alguém como aquela pessoa é. É muito mais do que o estereótipo, a aparência, Aparência. Aham, mas é sobre o desejo que o meu marido fosse, ou que a minha esposa fosse como aquela pessoa. aham. Ah, uau. Então, se Tem que esse ter cuidado. pastor tem o coração caído, Ele vai abusar ele disso. se aproveita da vulnerabilidade das Das pessoas. pessoas. Se hoje eu me aproveito da vulnerabilidade das pessoas, um dia o Senhor mesmo me cobrará de toda a injustiça que eu cometi com todas as pessoas e ovelhas que não são minha, que são dele. Todas as vezes que eu disse em nome do Senhor e não era ele que disse. Todas as vezes que eu orientei pessoas dizendo que era uma orientação divina e não eram, eu serei responsabilizado por essas orientações. E aí as características de um falso mestre. Vai lá, vai lá, vai lá. Temos um tempinho ainda. Vamos lá. Eles não falam sobre arrependimento nas suas mensagens. É uma mensagem que acaricia o coração, então. Uau, é motivacional, é Ah, inspiradora, você vai receber vitória, não- mas em nenhum momento te encoraja ao arrependimento. ok, falso mestre. Primeira característica do falso mestre. E segundo, a mensagem dele é carregada dessa ideia de que você é livre para tomar a decisão que você quiser e não haverão consequências. A graça. Uma graça É barata. a hipergraça. A hipergraça que tem varrido as Isso. igrejas. Então isso rouba de nós o temor e o tremor. Qual a diferença de temor para o medo? Um pai bravo, bronco, que chega em casa e a esposa diz: Ó, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo outro, ele vai lá, bate no filho. O que esse filho tem desse pai? Medo. Porque o medo é construído através de um comportamento de punição. Quando esse pai pune sempre esse filho tem medo de fazer algo porque tem medo de ser Unido. punido. O temor não. O temor ele é construído no respeito que eu tenho por aquela figura. O medo é eu não vou fazer porque senão vou ser punido. O temor é eu não vou fazer porque senão eu vou desonrar o meu pai. Então é ser mesmo que aquela pessoa não esteja presente, não significa a presença física da pessoa. Eu vou ser exatamente aquilo, mesmo quando estou sozinho, eu vou cumprir porque eu tenho temor. Isso. Aham. Então o temor é sobre honrar quem Deus é. Uhum. Não é sobre não fazer porque eu Porque tenho ele medo pode de ser fazer punido. alguma coisa. Isso aí. Uau, uau. Então por isso que ele nos convida a andar no Temor. temor do Senhor, não no medo do Senhor, mas no temor do Senhor. Então, quando eu assumo essa posição de filho de Deus, eu preciso fugir de falsos profetas e falsos mestres.
E aí uma coisa que a igreja faz é ir para o extremo. Ah, já que uma pessoa errou, eu não acredito mais, aí surgem os sensacionalistas, né? São aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram. É. Aí traz essa. Para evitar a dor de cabeça, os escândalos, a pessoa Eu sou o prefere. batista mais pentecostal que você vai ver. Eu também pode ter certeza, né, que eu também é assim que eu creio, é assim que eu vejo. Eu sou apaixonado pelas escrituras, embora reconheça que preciso me aprofundar mais. Às vezes nós nos acomodamos, né? Mas uma coisa que eu entendo é que eu não posso nada fazer se não for pelo auxílio e as capacidades e habilidades do Espírito Santo. Glória a Deus, maravilha, pastor André, maravilha. Eu creio que o pessoal está abençoado demais aí, gente, demais. Valeu, gente. Olha, tá sendo demais. Ficaria aqui mais tempo, mais passaríamos aqui gravando um tempão, está sendo maravilhoso. Pastor, não tenho que te dizer muito obrigado, não Eu que só por ter agradeço. estado com a gente aqui pessoalmente, ter voltado aqui para esse podcast, Aham. para que a gente tá, nós estamos tentando promover cada vez mais. Eu acho que nós vamos, se Deus quiser, toda semana estar com um e o pastor é praticamente o primeiro convidado. Uau! Você é a Uau! primícia do podcast. Olha a Que responsa. coisa boa! Então nós estamos Uau! nessa primícia e vai ficar marcado aqui pra gente. Então, eu quero agradecer em nome da igreja. Amém. Não só dizer Amém. isso, as portas. Quero avisar o pessoal daqui da cidade, os amigos, pastores. Olha, eu não só recomendo como assino, sabe? Assina embaixo que se é para recebê-lo, eu sei que vão ser abençoados. Amém, Tá bom? pastor. Eu Obrigado não pelo faço carinho. isso para ninguém. De ter visto tantas coisas, mas realmente o pouquinho que a gente passa, a gente vê o caráter, a gente vê o coração, o discernimento de espírito. Ah, Amém. isso aí. Então, eu queria que o pastor falasse contatos, os livros. Eu sei que ele é escritor, ele tem uma vasta aí conhecimento psicológico, foi Sim. formado assim. Fala isso aí, tranquilo, né, tá bom? Pode falar à vontade e fala um pouquinho suas redes sociais também, que o pessoal que queira seguir, conhecer. E se quiser informação, pode dar meu telefone, que eu estarei aqui à disposição. Ah, que benção. Eu tô muito lisonjeado porque estar aqui nos Estados Unidos hoje é um sinônimo de avanço. Avanço em que sentido? Porque a gente está traduzindo os livros para o inglês, Não esqueça o espanhol, o hein? espanhol, e Não es... me cobraram aqui, os irmãos hispanos me cobraram yeah. aqui no dia que eu estive aqui. Ah, Próximo podcast do ano que vem vai ser espanhol. Você se ok. aprenda a falar espanhol, hein? Olha o Aí, desafio. pessoal, tá ouvindo, hein? He's gotta speak Spanish. Vai falar espanhol muito bem, eu sei que vai. E aí, traduzindo esses livros para o inglês, vim para treinar alguns amigos que vão pregar esse conteúdo em inglês para mim. Que legal. Então, assim, eu tô num tempo de alegria por saber que Deus confiou a mim algo que eu não sou merecedor. Então, quando eu te ouço falar sobre mim assim, eu fico constrangido, Não, fica não. porque eu sei que é a graça de Deus. Amém, Então, filho. eu tenho pedido para que Deus me conecte nessa nação, não a igrejas, mas me ajude a fazer amigos. Amém. Porque em igrejas as portas se abrem e se fecham, mas com amigos não. Os amigos permanecem. Então eu prefiro amigos do que agendas Vou em pagar um igrejas. café pra você, cara. Eu que quero ser seu amigo. Já falei que eu vou fazer um quarto aqui pro profeta. Eu vou deixar um quarto preparado para ele, para que ele, e não nem que seja, olha, tá pronto. Ah, Tá bom, quero então, ser seu amigo, cara. Então, Quero ser seu amigo. participar disso aqui, estar aqui com vocês, ainda mais Legal. sabendo que eu fui o primeiro aqui no Tá podcast, vendo? é uma é uma Responsabilidade. alegria muito grande. Eu tenho 4 livros escritos, o primeiro livro foi o livro Gileade e o Projeto de Deus para o Homem. Costumo dizer que esse é o livro mais pastoral que eu tenho, Ok. porque quando eu comecei, né, o meu trabalho como psicanalista e na libertação e na cura interior, nós atendíamos as pessoas, né, passávamos as pessoas por esse atendimento, e eu ficava muito frustrado quando essas pessoas voltavam a fazer as mesmas coisas que elas faziam ou coisas piores. Aí eu comecei a achar que a culpa era minha, que a minha oração era fraca, que eu não tinha unção. Eu comecei a me responsabilizar. Uau. Foi quando eu entendi que eu precisava buscar o fundamento da não transformação das pessoas.
E aí eu descobri, isso é uma informação importantíssima para os pastores, que em 2016 foi o ano da minha pesquisa, que mais de 60% dos crentes, eu fiz isso com um recurso de 2.000 pessoas, mais de 60% dos crentes sofriam de problemas psicológicos ou transtornos psicológicos. Aham. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Na déficit igreja? na igreja, Crente? crentes, déficit de atenção, hiperatividade, enfim, o número era muito grande. Uau! Então eu percebi que, opa, então isso aí não está associado só à minha oração, à minha pregação. E aí descobri que 80% dos crentes não têm certeza da salvação. Hum. Você sabe o que é você perguntar a uma pessoa, você tem certeza da sua salvação? Ela diz, não, porque hoje eu pequei. Nossa, isso era muito frustrante. Muito frustrante. Frustrante porque a pessoa associa a obra salvífica àquilo que ela faz ou Pois é. deixa de fazer hoje, não ao sacrifício da cruz. Oh my gosh. Ela não entendeu ainda o arrependimento, não entendeu salvação. 70%, 75% dos crentes não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Vida devocional, então? Nem fala. Então, opa, a responsabilidade não é minha. Então, o livro de Gileade é um livro de pastoreamento E o inteligente. nome Gileade aí, né? E o nome O óleo que saía lá de é Gileade para curar as feridas. e esse livro surgiu no momento de maior crise ministerial. Uau. Porque eu disse assim, isso não é para mim. O meu maior sonho, pastor, sabe qual era? Ter um Diga. trabalho onde eu saísse de casa às 8 da manhã, chegasse em casa às 5 da tarde, tivesse uma vida normal. Minha casa, meu carro, uma vida Normal. normal. E aí, no ápice da minha crise, porque eu entreguei tudo para Deus e disse: Ok, Deus, eu vou entregar tudo e vou viver integral do ministério. Eu atendia, recebia as pessoas e me frustrava com essas pessoas. Então, não é um livro de testemunhos, não é um livro de histórias, é um livro de fundamento bíblico, Ok. onde eu Como é que trago. pode adquiri-lo? Pode. Então, se vocês esperarem um pouquinho, em breve ele vai estar na Amazon em português e inglês também. Ok. E espanhol, E não espanhol, a esquece. gente vai começar a trabalhar nisso aí, que eu fui Amém. motivado Amém. Do através povo latino aí. desse Amém. povo que eu encontrei aqui na quinta-feira. Amém. Aí eu tenho o livro sobre batalha espiritual, e esse livro eu falo sobre a igreja de Corinto. Eu uso o texto de Paulo quando ele fala que aqueles irmãos estavam presos em fortalezas. Antes da gente começar aqui, eu estava falando, né, sobre a impressão que eu tenho da igreja nos Estados Unidos, que é a igreja de Corinto. É uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja com muitos recursos financeiros, mas muitas pessoas ainda estão presas em fortalezas, em sofismas, em pensamentos, em ideias mentirosas. Tell me about it. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro Batalha Espiritual, uma das coisas que eu coloquei lá foi a guerra institucional. Pode mudar o presidente, pode mudar o chefe da empresa, pode mudar de mulher, pode mudar de esposo, pode até tentar mudar de filhos, pode mudar tudo na sua vida. Mas se seu coração e sua mentalidade não mudar, você vai repetir a história, porque quem foge repete. Uhum. Jacó saiu da casa do pai do irmão porque tinha uma mãe mentirosa, foi um ciclo de engano. Chegou na casa do tio, enganou e foi Mesma enganado. coisa com Labão. Quis fugir. Deus disse: se você não impedir esse camarada, Vai a continuar história a vai se sequência. repetir. Então, muitas vezes, coisas não estão acontecendo na nossa vida porque o próprio Deus está nos resistindo. Então, eu escrevi esse livro nessa temática de onde eu preciso de libertação, onde eu preciso de cura, onde eu preciso encarar. Essa é a realidade. Valeu. Meu Por terceiro que eu não livro. comprei seus livros? O cara tava aqui, eu não comprei. Eu tô com vontade de ler, cara. Acho que eu tenho no carro. É. O terceiro livro é E Disse Deus, Governe, Domine e Sujeitem. Eu estava em Cuba, eu fui missionário em Cuba, e chegando lá, eu estava em frente ao Capitólio, e eu tive uma visão do Capitólio. Lá tem uma estátua do Bafomé. E eu via essa estátua se dobrando diante do Senhor. Eu vi o leão de Judá e eu vi essa estátua se dobrando. Uau. E aí eu comecei a orar. E aí eu orando, eu comecei a ver as grandes capitais do mundo se dobrando diante do leão.
de Judá. E o Senhor Ó, disse que assim para lindo. mim: transforma, porque eu fui para lá para ensinar sobre intercessão e autoridade espiritual. Então eu passei 15 dias treinando pessoas na intercessão e autoridade espiritual, seminários de intercessão. Nós conseguimos reunir 33 pastores em Cuba. Isso é É um uma milagre, é um vitória, milagre. um milagre Uau, tremendo. uau. Fizemos atos proféticos, intercessões, seminários. Foram os 15 dias mais intensos da minha vida. Que E delícia. aí o Senhor disse: transforma o que você ensinou aqui em livro. Livro. Que Então eu legal. tenho um livro sobre intercessão e autoridade espiritual. Vai vir fazer um seminário de intercessão aqui. Venho, só me Vem. chamar. Beleza. Tá, vamos fechar isso aí para março. E o meu quarto livro se chama Os Colaboradores de Deus, Aprendendo a Orar Profeticamente. Billy, que lindo. E aí, nesse livro, eu falo sobre o ministério profético e falo sobre a oração. O Senhor está levantando nessa geração intercessores proféticos. Gente que colabore com Ele. Gente que faça aquilo que Ele quer fazer. Que escuta ele. Que escute. Inclusive, tem um capítulo nesse livro chamado Shemar Israel. Ouvir a Deus se tornou uma lei para Israel. Porque sem ouvir a Deus, a gente não faz nada. Inclusive, haviam consequências para quem não ouvia a Deus. E uma dessas consequências era a morte. Uau. Então. Ponto. E aí eu tenho um livro que está nascendo, que eu só vou falar o título dele. Diga. Que se chama A Cura Interior nas Feridas de Jesus. Que coisa, hein? O passado resolvido libera o futuro prometido. Quem sabe ano que vem já não trago ele aqui. Amém, amém, amém. Gente, ó, tá. Rede social. Como é que a gente acha isso? Meu Você me aceitou Instagram. meu Instagram? Você me aceitou? Já, a gente está se seguindo Legal. lá já. Já estamos. Meu Instagram é andreribeiro.ofc. É OFC de oficial, embora eu não seja importante a ponto para isso, mas andreribeiro.ofc você me encontra lá e a minha agenda geralmente está lá também. Ah, que delícia, que delícia. Vai agora pro Brasil e volta quando? Eu vou por uma jornada ainda aqui, né? Semana que vem eu tô indo pra Califórnia, lá pra São Francisco. Nós vamos ter um seminário de cura interior de 3 dias comigo, chamado Casa de Paternidade, que é um seminário que eu tenho. Então a gente vai passar lá com um grupo. Vou deixar ele não, vamos segurar ele aí, vamos segurar ele. Ministrando cura interior, tô com a expectativa muito alta. Aí eu volto aqui pra Nova York e vou pra Boston, que eu vou ministrar também um seminário lá também. Com os homens, vai ser um tempo muito precioso. Que joia. Aí eu volto para Nova York e vou para Israel. E aí eu passo lá um tempo em Israel, volto aqui nos Estados Unidos e volto para o Brasil. Então, dia 31 de outubro eu tô voltando para o Brasil. Quantos dias você já não vê a esposa? Uns 40 dias. Olha, ele já tá indo, a gente vai Tô te indo, liberar, tô já voltando, tá te liberando. tô voltando. Deve estar com a saudade. E eu quero agradecer a minha esposa, amor, obrigado por ter me liberado. Tá sendo difícil, mas daqui a pouco a gente tá junto. Amém. Tá valendo a pena já. Que delícia. Gente, olha, muito obrigado, pastor André. Eu que agradeço. Você que está nos acompanhando, eu creio que esse é o primeiro de muitos outros que nós vamos estar fazendo para edificar você. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Os minutos que você desligar a televisão, está ouvindo o que está sendo falado aqui, tem certeza que o seu coração, o seu espírito vai ser edificado. Amém. Amém. Se você quer receber notificações, vai lá, segue a página aí da igreja no YouTube, também bota lá que você... Eu sempre falo daquele sininho, não é isso, diretor? Aquele sininho, aperta lá o sininho. Eu não sou bom nisso, não, mas aperta o sininho para tocar para todos os vídeos que saem da igreja. Nós também temos live stream dos nossos cultos. Siga a igreja, eu sei que você vai ser edificado. Amém. E para terminar, é somente muito obrigado por ter visto o podcast. Muito obrigado, pastor André, Mateus que está aqui, todo o pessoal que está junto com a gente nessa visão. Que Deus possa abençoar você. Amém? Amém. E para fechar, eu vou pedir ao pastor André que libere sobre aqueles que estão vendo uma palavra, amém, uma oração, e nós terminamos assim. Ok. E não, pode dizer aí, te deixar para você terminar. É importante você entender que o Senhor está levantando uma igreja profética nesse tempo, e ser profético é muito mais do que se mover em dons proféticos, mas é ter uma mentalidade profética, de avanço, de fé, de rompimento. Não se esqueça disso. Os lugares que o Senhor tem para te fazer acessar,
as coisas que Ele tem para te dar e a missão que Ele tem com você vai muito além daquilo que você pode fazer, mas é sobre as capacidades que Ele te dá e habilidades que Ele te dá para que você realize tudo por Ele, através dele, para a glória dele. Então eu te abençoo para isso. Esse será um tempo de rompimento para a tua vida. Eu te abençoo nessa estação em nome de Jesus. Shalom, shalom. Aleluia. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigadão, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.